Boa noite. Boa noite, e a gente abre essa edição com imagens impressionantes dos estragos causados pela chuva aqui na capital. O repórter Diogo Ramalho esteve hoje na Avenida Vilarinho, um dos locais mais atingidos, e mostra agora os transtornos e prejuízos na região de Venda Nova. Pessoas que passavam pelo local registraram o momento em que a água subiu. Ônibus ficaram alagados e os passageiros tiveram que procurar abrigo no teto da condução para ficar em segurança. Um vídeo feito por um cinegrafista amador mostra a força da enxurrada. A água também invadiu casas e estabelecimentos comerciais. Hoje pela manhã foi dia de contabilizar os prejuízos e fazer a limpeza dos locais. 3, 4 horas para botar tudo em dia e limpar. E agora para secar é o dia todo, né? E aí depois aguentar a poeira. Semana passada teve também de segunda, de domingo para segunda, também teve outro, um pouco menor que essa, mas também teve. Já teve mais prejuízo somado junto aí. A partir de que horas hoje que você vai começar a trabalhar efetivamente no seu ofício, não vai dar? Não, provavelmente não, porque aí é muita lama que fica, até tirar a lama, até montar tudo de novo, aí ligar os equipamentos de novo, computador, tudo. Então provavelmente aí vai até 4 horas da tarde, já está quase na hora de fechar também. De acordo com a Defesa Civil, nas últimas horas choveu mais de 58 milímetros. Olha só a situação aqui na rua Mamoeiro, que faz esquina com a Avenida Vilarinho. Essa escola ela fica um pouco mais no alto, tem uma subidinha aqui, mas ficou completamente alagada, teve prejuízos e cancelou as aulas. Pra gente que é pai, né, é complicado e é triste, é uma área que toda vez acontece isso. Enquanto a autoridade não se conscientizar que precisa rápido fazer alguma coisa, não vai resolver, vai esperar acontecer uma coisa gravíssima para dar conta. Segundo o Instituto PUC Minas Tempo Clima, o tempo continua instável em Belo Horizonte até a quinta-feira desta semana. A Prefeitura lamentou os transtornos e prejuízos na Avenida Vilarinho e disse que nos últimos anos vem executando intervenções de prevenção e combate a inundações em toda a cidade, mas não há previsão de obras no local. Disse também que ontem foram registrados pouco mais de 53 milímetros de chuva em um período de 30 minutos, ou seja, choveu muito, o que superou a capacidade de escoamento na galeria do córrego Vilarinho. O fato é que a chuva toda vez que vem final de ano, a Avenida Vilarinho fica sempre desse jeito. A Prefeitura vem fazendo muita coisa nos últimos anos, vem fazendo sim, mas, gente, até hoje, nenhuma obra da Prefeitura foi suficiente para conter a água aí nessa região, que como assim, a gente sempre vê, olha só, imagina se tiver o pessoal voltando para casa do trabalho ontem ali, olha a situação, essas imagens chegaram até ontem à noite para a gente nessas fotos aí do pessoal dentro do ônibus, está até aceso, ó, lá de dentro tem uma sujeirada danada também, e olha, gente, infelizmente, durante a chuva, 2 meninas que estavam indo para a escola foram arrastadas pela enxurrada no bairro Jardim Felicidade, na região norte da capital. A morte de uma delas foi confirmada agora à tarde. O vídeo mostra uma das meninas desacordada, sendo carregada por um policial e colocada dentro da viatura da Polícia Militar. A mulher que aparece ao lado do PM é Rosilene. Foi ela quem prestou os primeiros socorros. Na hora que eu cheguei, a mais nova estava na rua, é que eu ajudei. A primeira coisa que veio na minha mente foi fazer a massagem cardíaca. Ela começou a expelir muito líquido, muita água mesmo, nariz, boca e tudo, mas muito pálida, cianótica, ela não voltou de jeito nenhum. A técnica de enfermagem foi orientada por telefone por uma médica do SAMU até a chegada da Polícia Militar. Eu passei para outra lá, fui tentar. Já tinha uma outra menina lá tentando fazer alguma coisa também, mas pra gente, na hora, não teve batimentos cardíacos, pulso, não teve nada. Pra gente mesmo, a gente deu como que já tivessem mortas mesmo. Segundo testemunhas, choveu por cerca de 3 horas na região. A enxurrada tomou conta da rua. Nenhum morador viu o momento em que as meninas foram arrastadas. Elas só foram encontradas debaixo deste carro depois que a água baixou. Eu acredito que as meninas ficaram ali uns 40 minutos debaixo ali do carro ali com a enxurrada. Todo mundo que via já estava dando por morta. Como o SAMU demorou a chegar, as duas foram levadas pela polícia até o Hospital Risoleta Neves. No local, né, popular, disse que fizeram, estava até tampando as crianças já, disse que já não tinha mais jeito, mas, né,
como a gente tem aquela profissionalismo de socorrer, nós não vamos socorrer, trouxemos para o hospital aqui, eles fizeram o procedimento e conseguiram estabilizar. As duas irmãs de 10 e 13 anos estavam a caminho da escola, no bairro Jardim Felicidade, em Venda Nova, quando foram surpreendidas pela água. Era o último dia de aula delas. Uma moradora da rua filma a enxurrada. Ela mostra a porta da escola e os carros no momento da chuva. E nem imaginava que as meninas já tinham sido arrastadas. O rapaz da mercearia aqui pediu elas para não atravessar a rua. E passou um tempinho, a gente olha, as crianças estavam lá debaixo do carro. As duas deram entrada no hospital em estado grave. Eu fiquei assim, em estado de choque mesmo, por não ter conseguido fazer nada e pedindo só a Deus. O estado de saúde da outra menininha de 10 anos internada no Hospital Risoleta Neves ainda é considerado grave. Uma tonelada de maconha foi apreendida em uma casa no bairro Santa Mônica, na região de Venda Nova. Luciana Viana tem as informações. Boa noite para você, Luciana. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Essa história, Gisele, ela começou com a abordagem a um veículo com placa clonada. O motorista de 31 anos conseguiu fugir, mas dentro do carro ficou um boleto e lá tinha o endereço dele. Claro, a polícia foi atrás. Chegando lá no imóvel, a esposa e a mulher do suspeito tentaram ao máximo retardar a entrada dos militares no imóvel, né? Enquanto isso, o homem mais uma vez fugiu pelos fundos. Mas assim que os militares entraram, eles deram de cara com toda essa droga aí, quase 1 tonelada de maconha. As duas mulheres, tanto a esposa, né, quanto a mãe do suspeito, foram levadas para a delegacia para prestarem aí esclarecimentos e a polícia segue com as buscas ao homem que conseguiu fugir aí 2 vezes, quase 1 tonelada de maconha. E esse imóvel, no bairro Santa Mônica, né, região norte da capital, ele foi exclusivamente alugado para o tráfico. Pois é, estão aí as imagens, olha lá. Fizeram até um formato de fogueira ali, os policiais que estão amontoando lá os tabletes da droga. Obrigado pelas informações, Luciana. Vídeos de uma câmera de segurança vão ajudar a polícia a identificar os suspeitos de balearem um empresário em Varginha durante um assalto no último fim de semana. As imagens mostram o momento em que o carro dos seguranças do empresário chegam à casa dele às 6 da manhã, no bairro Vale dos Ipês. Um dos seguranças desce para abrir o portão quando o empresário chega em uma caminhonete. Nesse momento, 3 pessoas chegam e anunciam um assalto. O empresário tenta fugir com o veículo, mas um dos criminosos consegue abrir a porta. O empresário então sai e vai para cima de um dos assaltantes e acaba baleado. Os criminosos ainda pegam o dinheiro com os seguranças e fogem. O empresário foi socorrido, passou por uma cirurgia e não corre risco de morte. A seguir, mudanças na aposentadoria levam muita gente a procurar a previdência privada. E ainda hoje a gente mostra a dificuldade que cadeirantes estão enfrentando. O problema é nas rampas de acesso que não estão servindo para quase nada. Olha lá como é que está a situação. A gente volta já. A Polícia Civil prendeu 5 suspeitos de gerenciar a venda de drogas na região do Barreiro, aqui na capital. Os 5 detidos, entre eles uma mulher, são suspeitos de tráfico de drogas no bairro Vila Marieta, na região do Barreiro, na capital. A Polícia Civil chegou até eles após a Polícia Militar deter Christian Marlon da Silva Fagundes, de 21 anos. Nós recebemos informação pelo DDU, né, que é o 181, e os militares foram checar a informação de possível tráfico de drogas lá na Vila Marieta. E quando eles chegaram, eles depararam com esse Christian Marlon, que estavam de posse de algumas drogas, né? E aí fizeram a prisão desse autor, repassou para a delegacia que, conforme vocês viram aqui, né, no trabalho integrado, eles continuaram as investigações e chegaram nos outros nomes das quadrilhas. A Polícia Civil agora está atrás de outros 2 integrantes da quadrilha que estão foragidos. Wesley Rodrigues de Andrade, conhecido como Lelé, e André Fernando da Silva. Eles comandavam todo o tráfico de drogas na Vila Marieta e movimentavam uma quantidade razoável de drogas. Esperamos agora, com a prisão desses 5 e em breve com a prisão dos outros 2, que isso tem um impacto extremamente positivo com relação ao combate ao tráfico de drogas na região, até porque orientação do nosso chefe do bem departamento, esse reforço no combate ao tráfico de drogas.
Também foi apresentado pela polícia o Arley Lima Coelho, de 27 anos. Segundo as investigações, ele mantinha um lava-jato de fachada no bairro Ouro Minas. No local, a polícia encontrou 40 quilos de maconha prensada em tabletes. Chegando lá, nós encontramos com o Arley, que era o dono, conversamos com ele falou que não tinha nada de errado no local, autorizou que nós fizéssemos buscas e num lugar bem escondido, numa escada, não tinha iluminação nenhuma, a gente achou os 40 quilos acondicionados. Durante a operação, a Polícia Civil recebeu uma outra denúncia, dessa vez no bairro Tupi. Uma equipe foi ao local, não havia ninguém no imóvel, nós fomos com o proprietário, ele autorizou a nossa entrada e dentro de um quarto, então assim, não havia móveis, não havia nada dentro de imóvel. Lá funcionava apenas um laboratório para refino, com liquidificadores, facas. Foi instaurado inquérito policial para apurar a autoria do fato. Administradoras de previdência privada atraíram mais clientes neste ano, principalmente por causa das mudanças na aposentadoria do INSS, que já estavam previstas há um tempão, né? Mas antes de entrar num desses planos, é preciso tomar muito cuidado, viu? Olha só. A contratação de um plano de previdência privada para o filho é resultado da preocupação com o futuro. Eu fiz uma previdência privada para meu filho visando uma tranquilidade quando ele estiver mais velho. Os sonhos que ele tem de fazer uma pós-graduação, viajar e investir nos estudos dele. Nos últimos 12 meses, o número de novos investidores em planos de previdência aberta cresceu quase 6%. Já são quase 13 milhões de investidores no país. O volume de dinheiro investido aumentou 20%. A proposta de reforma da Previdência tem contribuído para o aumento da procura de planos privados. Traria mais tranquilidade, você poderia viver na velhice, digamos assim, com mais confiança e uma renda extra. Quem optar pela Previdência privada tem que ficar atento às taxas que as operadoras cobram. A de administração é descontada mensalmente e pode superar 1%. E tem também a taxa de carregamento, cobrada na aplicação e no resgate do dinheiro, e pode chegar a 5%. É importante pesquisar para tentar encontrar taxas menores ou mesmo isenção das cobranças. É preciso que os valores constem no contrato. A rentabilidade varia de um plano para o outro. Hoje, o valor do teto máximo do benefício do regime geral é de R$ 5.189,92. Então, muitas vezes, a pessoa, no momento de velhice, esse valor não vai complementar a renda dela no sentido dos gastos que ela tem. Então, ela parte para outros tipos de investimento para complementação. E a previdência privada pode ser uma dessas possibilidades. Agora o futebol. A temporada 2016 ficou abaixo do que Atlético e Cruzeiros esperavam. Para um 2017 melhor, os dois times apostam em estratégias diferentes. O ano de 2016 está no final e não deve deixar saudades para os principais rivais da capital mineira. O Atlético investiu alto para ter um elenco recheado de estrelas. Nem os jogadores de alto nível, como Robinho, Fred, Vitor e Lucas Prato, garantiram um ano de conquistas para o Galo. O balanço é negativo. Não ganhamos título algum, perfeito. Investimos muito, com a perspectiva que se criou, né, em torno desse elenco, eu acho que foi negativo. A gente começou a temporada com muita ilusão, pensando conquistar muitos títulos. Lamentavelmente, algumas circunstâncias impediram isso. Pessoal machucado, troca de treinador, tantas coisas que, de qualquer forma, afetaram diretamente para aquilo que a gente estava procurando desde o início do ano. No Cruzeiro, o investimento foi menor e o clube decidiu apostar. David foi efetivado como treinador e jogadores até então pouco conhecidos chegaram. As mudanças no comando da equipe e as contratações durante a temporada são reflexo de um ano complicado para a Raposa. Esse ano foi horrível. O Cruzeiro tem que melhorar bastante para o ano que vem para a gente lutar, que nós somos acostumados a lutar com títulos, por títulos. Quando o ano acaba sendo ruim do clube, se respinga para todo mundo, né? Então é ruim para todo mundo. Estou me apegando aí à titularidade que eu alcancei aí, porque o ano realmente foi péssimo para todos. Então eu espero que essa titularidade possa me manter aqui o ano que vem. Se os resultados em 2016 ficaram abaixo da expectativa, Atlético e Cruzeiro têm estratégias diferentes para um 2017 melhor. Enquanto a Raposa aposta na continuidade do trabalho de Mano Menezes, o Galo decidiu mudar e Roger Machado assume a
a equipe. Pode dar algum resultado agora em 2017. O time continua bom, se é que não vai vender ninguém. Eu não segui o Roger no Grêmio, mas eu sei que ele é um bom armador de defesa. Isso para mim já basta, porque se ele fizer isso, do meio de campo para frente parece que funciona. Dá para esperar um 2017 melhor, como o Cruzeirense está acostumado? Já estou contando com isso, viu? Eu, pelo menos no final do campeonato, eu comecei a ver que tinha uma equipe que estava unida e que estava respondendo ao esperado da torcida, né? Que o mercado está difícil, todo mundo já sabe, né? Para fugir da crise, alguns comerciantes da capital estão mudando de endereço. Inácia Soares. Todo empresário tem que prestar atenção aos resultados do seu negócio para ver a hora certa de tomar uma nova decisão. Não se trata necessariamente de inovar. A mudança pode ser simples, apenas no endereço. Tenho visto várias empresas fazerem isso. Tem aquelas que nasceram de portas abertas para a rua e estão se mudando para um shopping. Tem loja que sempre atendeu o cliente cara a cara, transferindo todos os seus produtos e serviços para uma vitrine virtual. Tem também quem está fazendo o caminho de volta às ruas, depois de um bom tempo trabalhando em shopping. E tem uma região específica de Belo Horizonte que está ganhando com esse movimento. É o bairro Belvedere. Eu conversei com a joalheira Cibele Andrade, que acaba de fazer esse caminho. E o mais interessante é que essa empresária procurou um lugar onde teria outras joalherias. Esse é o raciocínio atual, não ter medo do concorrente. Eles podem ser aliados. O consumidor gosta de escolher e nada melhor que ter lojas com produtos semelhantes no mesmo lugar. Aproveite este final de ano para refletir se não está na hora de mudar alguma coisa na sua empresa. Pode ser o endereço, a estratégia ou o seu olhar é que precisa rejuvenescer. Veja a seguir, rampas que não levam a lugar nenhum causam transtornos a deficientes físicos. E ainda, a Pampulha ganhou uma nova obra de arte, um lugar especial para admirar a beleza da região. A gente volta com a reportagem depois do intervalo. Até já. Estamos de volta e olha que história absurda. Uma mulher é suspeita de trocar o filho por uma motocicleta no sul do estado. Eu vou voltar a falar com a Luciana Viana, que tem os detalhes dessa barbaridade, hein, Luciana? Exatamente, André. É difícil até de acreditar. Um casal de São Lourenço é suspeito de ter trocado a própria filha de apenas 7 meses por uma motocicleta. O segundo casal que teria ficado com a criança é de Santa Rita do Sapucaí. A denúncia partiu de um parente da criança que achou estranho o sumiço dela. Na casa dos pais, a polícia encontrou uma moto avaliada em R$5 mil e na casa do segundo casal, claro, encontrou a criança. O casal alegou que levou a criança para ser batizada. Como isso já aconteceu há alguns dias, ou seja, passou ali as 24 horas de flagrante, ninguém foi preso, mas a criança foi levada para um abrigo, está sob os cuidados do Estado. A polícia está investigando esse caso e, se for comprovada essa troca, os pais podem perder a guarda da criança e todo mundo parar na cadeia. É o mínimo que deve acontecer. Sem dúvida, Lu, obrigada pelas informações. Olha, cadeirantes reclamam de rampas mal construídas em Poços de Caldas, no sul do estado. Algumas delas, inauguradas recentemente, são praticamente inúteis. As rampas foram construídas em locais de difícil acesso, em descidas íngremes. Em alguns pontos, como esse, ela vai diretamente para um barranco. Lucrécia mora próximo aos locais onde essas rampas foram construídas e acredita que não vai conseguir usá-las. A rampa é muito difícil subir com a cadeira de roda. Não tem jeito de subir com a rampa. A situação tem gerado um incômodo em alguns moradores. Para esse empresário vizinho dos locais que as rampas foram construídas, elas são um exemplo de falta de planejamento. Fazer uma rampa dessa ali, que serventia tem uma rampa daquela, que deficiente vai conseguir passar com a sua cadeira de roda ali. Ali é um desperdício do dinheiro público nosso aí, né? Que não tem utilidade nenhuma. Se em alguns locais as rampas foram construídas sem necessidade, em outros com bastante movimento de pessoas, elas estão em falta. Rosângela depende da filha para se locomover e diz ter dificuldades para encontrar rampas na região central. Nossa, muito difícil. Aqui na Assis é muito pouca rampa. Aí complica bem a vida do deficiente, né? Porque, afinal de contas, não pediu para estar desse jeito, né?
De acordo com a administração municipal, a construção das rampas faz parte de um projeto de asfaltamento de toda a cidade e está a cargo de uma empreiteira. As obras serão fiscalizadas e, caso não estejam de acordo com o projeto elaborado pela Secretaria de Obras, deverão ser refeitas. Nós vimos esses casos aí, nós vamos fazer uma verificação local. Pode ser que fosse necessário lá a adaptação local da rampa, não sairia bem igual ao projeto, e talvez a falta de calçada também que consiga dar acessibilidade melhor. De qualquer maneira, a empreiteira, se não foi feito regularmente no local correto, ela tem que refazer. Se foi algum erro de projeto, nós vamos corrigir. De qualquer maneira, esse problema vai ficar solucionado. Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer, Buller Marx e Cândido Portinari foram homenageados hoje aqui na capital. Eles foram inspiração para o monumento Eterna Modernidade, um mirante revitalizado na Lagoa da Pampulha. O espaço foi totalmente revitalizado, ganhou cores, bancos, iluminação e um monumento em bronze que levou cerca de 4 meses para ser finalizado e é composto por 4 personagens em tamanho real. O projeto é um tributo a Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer, Cândido Portinari e Buller Marx. Eles que foram responsáveis pela paisagem do conjunto arquitetônico da Pampulha, agora também fazem parte dela. A Pampulha precisa ainda de vários outros lugares como esse, de forma a contar a história do que aqui se passou e do que aqui se passa. E resolvemos começar por essas esculturas, porque elas interpretam à luz da contemporaneidade esse momento histórico. Você vê as obras e você também vê, de forma simbólica, mas também figurativa, os artistas, né, esses grandes ícones da modernidade mundial. Segundo Vânia Braga, artista plástica e autora das esculturas, esse momento entre Juscelino Kubitschek, Buller Marx, Cândido Portinari e Oscar Niemeyer realmente existiu. Existiu esse momento em 1942, quando Juscelino chama o Oscar Niemeyer para fazer esse belo projeto arquitetônico da Pampulha. E juntamente com ele está o Buller Marx, com as paisagens dele, o Cândido Portinari já projetando as obras de arte dele, o peixe que está no desenho da planilha, da prancheta dele no banco. Na década de 40, o então prefeito Juscelino Kubitschek, com o objetivo de tornar a cidade conhecida mundialmente, se juntou ao arquiteto Oscar Niemeyer. A igreja de São Francisco de Assis, parte do conjunto arquitetônico, e hoje um dos símbolos da capital mineira, foi uma das primeiras obras do arquiteto, com a qual ele ganhou reconhecimento em todo o país. Niemeyer teve a colaboração do artista brasileiro Cândido Portinari e do paisagista Buller Marx, que projetou os jardins exteriores. Conta-se que nós estamos de frente à casa do Juscelino Kubitschek, ele chegava aqui de fato e na revisão de obra mostrava as obras. Nós temos fotos, algumas fotos com várias outras pessoas para além dos artistas. Cercado por belezas naturais, arquitetônicas e artísticas, o conjunto recebeu em julho deste ano o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Sem sombra de dúvidas, mais uma homenagem muito bonita, né? Pampulha merece, né? Merece, com toda certeza, uma homenagem muito bonita. O Mirante Bandeirantes, ali, né? Apareceu na placa lá, Mirante Bandeirantes. Mas o fato é que a Lagoa da Pampulha agora precisa ser limpa, né, gente? Até hoje não limpou. Nós estamos em dezembro, hoje é que dia, né? 13 de dezembro. Hoje é dia 13 de dezembro. Houve uma promessa aí de que até o fim de ano a lagoa seria navegável. Eu tô achando que até hoje não é não. E a segurança lá tá difícil demais, todo mundo reclamando. Uma boa noite para você de casa. Boa noite, gente. Até amanhã. Tem que reclamar.